Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 20. Diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam seus testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com sua poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como nos tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos os estatutos e mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Senhor Deus e Pai, fala comigo, fala com a tua igreja, trata da nossa alma, do nosso coração. O Senhor sabe que sou pó, sou cinzas, barro, mas o Senhor é, quem faz, e eu te peço que o Senhor fale comigo através dessa palavra e que todos que estão ouvindo sejam alcançados em nome de Jesus. Essa passagem de Deuteronômio conta a história do povo de Deus. É exatamente o tema da mensagem, a história do povo de Deus. Eu acho muito interessante o versículo 20, quando começa: quando teu filho no futuro te perguntar. Eu entendo que é algo que passou e que o povo estava contando para outra pessoa. E eu vejo a história do povo de Deus, a história daqui de Faraó, de Moisés, como a história de Jesus Cristo, da redenção. Aqui Faraó, as pessoas eram escravos de Faraó, e Moisés, que cresceu, né, na casa de Faraó, que foi um bebê escondido por alguns meses, que eu acho bem interessante mencionar como aquele bebê foi escondido por 3 meses, sendo mãe. Sei que bebê chora, que bebê tem as suas necessidades, mas o Senhor, ele já tinha uma obra na vida de Moisés, né? Quando o Senhor tem uma obra na vida do povo, na nossa vida, o Senhor, ele prepara todas as coisas. Infelizmente, o que acontece muito nas igrejas, nós cristãos, é que nós não sabemos esperar o tempo do Senhor, mas o Senhor, ele tem algo preparado para cada um de nós e ele tem um tempo certo para todas as coisas. Voltando aqui em Faraó, o povo era escravo e o povo foi liberto através de Moisés. E aqui é como se tivesse passado, né? E estivesse contando a história, estivesse passado, estivesse dado tudo certo. E aqui o Senhor fala que é para mencionarmos, para falarmos para os nossos filhos o que havia acontecido. Nós éramos escravos e é exatamente o que aconteceu na história de Jesus Cristo. Nós éramos escravos, estávamos nas mãos de Satanás, estávamos condenados, e o Senhor Jesus, ele veio como homem, viveu em terra, viveu como homem aqui 33 anos, e o Senhor Jesus entregou a vida por cada um de nós, porque ele veio cumprir o propósito de vida dele. E eu quero abrir esse parênteses também, que é muito interessante a gente mencionar que o Senhor Jesus, ele tem um propósito, como eu acabei de dizer, na vida de cada um de nós. E às vezes nós recuamos, nós temos medo de dizer sim para o Senhor Jesus, de dizer eis-me aqui. E às vezes a gente sente uma frustração na nossa alma, às vezes a gente sente uma tristeza, às vezes a gente sente uma culpa e a gente não sabe identificar o que é. E o Espírito Santo, ele fala nessa noite que é exatamente isso, é você não estar aonde ele quer que você esteja. Quando você não está onde ele quer que você esteja, há uma frustração muito grande. Eu, por muitas vezes, por muito tempo, eu lutei contra o meu chamado, porque eu entendia que há um preço muito alto a ser pago
Porém, quando você não está no centro da vontade de Deus, você não é completo, você não é feliz. A impressão que dá é que nada dá certo. Você tenta várias opções, várias portas e não vai, e aquele vazio dentro da sua alma. E não é só falta da presença de Deus. Às vezes você tem a presença de Deus, mas você não está obedecendo, você não está no centro da vontade de Deus. E eu quero falar aqui para vocês nessa noite. O pastor Robert sempre costuma falar isso. Se você entrar num bar hoje e perguntar quem ama Jesus, todo mundo vai levantar a mão. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem ama o Senhor Jesus, todos vão levantar a mão. Mas é mentira. Por quê? Porque quem ama, obedece. Quero que vocês guardem essa frase. Quem ama, obedece. E se você fala que ama o Senhor Jesus, mas você não obedece o Senhor Jesus, isso não há amor. Não há amor nesse relacionamento. Se você fala que ama, mas não obedece, não tem amor nesse relacionamento. É algo superficial, não tem relacionamento. E o que é o evangelho? O que é o amor? É a renúncia. Não adianta nada você vir para a igreja, você levantar as mãos, você dar glória a Deus, você falar que é crente, mas quando o Senhor Jesus te pede algo, você não quer dar. Às vezes o Senhor Jesus te pede uma amizade que não está sadia. Às vezes o Senhor Jesus te pede algo que está te separando da presença dele, que está te afastando da presença dele. O Senhor Jesus, ele já me pediu várias coisas e muitas coisas eu disse não. E eu não vivia completa e eu tinha uma frustração muito grande na minha alma. Até eu passar por muitas coisas e entender o plano do Senhor Jesus para minha vida. Jesus também, Jesus sabia do plano dele, Jesus sabia qual era a missão dele aqui, para que ele tinha vindo na terra. Mas quando Jesus estava em Getsemane, como homem, a oração de Jesus, a gente percebe que ele estava com medo, que ele estava aflito. Ele pediu ao Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, porque era difícil o que ele ia fazer. E às vezes o que o Senhor nos pede é difícil, é necessário uma obediência, uma renúncia muito grande. E às vezes é difícil, a gente não quer. E isso vai te afastando da presença de Deus, vai quebrando o seu relacionamento. A falta de obediência nos afasta da presença de Deus. Eu precisei passar, eu vou falar da minha vida, eu vou falar da palavra, mas eu tenho um testemunho que eu falo isso. E eu precisei passar por muitas coisas da minha vida para entender o meu chamado. Eu sempre soube, desde muito nova, desde quando eu fui levantada obreira, com 13 anos, eu tinha uma sede muito grande pelas coisas de Deus, eu tinha uma ousadia muito grande, nunca tive medo de expulsar demônio, nunca tive medo de colocar a mão no doente, nunca tive medo de dar um conselho. Eu sempre soube e o meu coração sempre queimou para isso, e eu sei que o meu chamado é aqui ao altar, mas por muitas vezes eu disse não, eu relutei, eu fui e procurei outros meios de preencher isso. E o ano de 2019 para 2020 houve uma reviravolta muito grande na minha vida. E eu passei por uma dificuldade muito grande na minha gestação, eu passei por problemas emocionais muito grandes. Eu sei o que eu vivi durante 9 meses e o pós-parto, eu sei o que eu enfrentei, meu marido pôde acompanhar algumas coisas, mas eu e o Espírito Santo sabe o que eu enfrentei. E nessa luta, eu entendi que eu não podia mais fugir do meu chamado, que o Senhor tem algo para mim e eu tinha que dizer sim. E se eu tô aqui hoje falando da palavra de Deus, é porque Ele tem algo na minha vida, porque é o Senhor quem capacita e é o Senhor quem coloca as pessoas. Só que a gente sabe, às vezes a gente diz não. Às vezes você está aí sentado, você sabe que você tem um chamado de levita, você sabe que você tem um chamado de tia de escolinha. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que nós somos um corpo e cada membro do corpo, ela tem a sua função. Eu até abro um parênteses para dizer isso, como não faz sentido nenhum a gente não congregar. Porque como um corpo, que cada um tem a sua função, vai servir a Deus, ao ministério, para fazer a vontade de Deus.
se cada um está num lugar disperso. O corpo tem que estar junto para fazer cada um a sua função. O corpo precisa trabalhar junto para cada um realizar a sua função. E nós somos exatamente isso. Nós, dentro da casa de Deus, não existe um ministério maior. O pastoreado é o maior ministério, depois vem o levita, depois vem o obreiro. Não, para o Senhor Jesus todos são iguais. Alguns têm uma responsabilidade maior, claro, mas a limpeza é importante, as tias da escolinha é importante, o louvor é importante, a palavra é importante, os obreiros são importantes, a recepção com o povo é importante. Então cada um ele tem o teu chamado dentro da casa de Deus, cada um tem o teu ministério. E às vezes você sabe qual é o teu ministério e você não quer obedecer. Aí você fica frustrado, aí você fica com vazio, aí você muitas pessoas recorrem a outras coisas, vício, trabalho, ou sobrecarrega demais a esposa, os filhos, porque quer tudo perfeito, tem que estar bom, e não sabe que é simplesmente o fato de dizer eis-me aqui. E eu disse eis-me aqui para o meu chamado, e por isso hoje eu estou falando da palavra de Deus, porque eu disse eis-me aqui. E o Senhor, ele vai preparando todas as coisas, ele vai capacitando todas as coisas. De mim mesmo, eu não tenho capacidade de nada, não tenho nada a ensinar, não tenho nada a dar, mas é o Espírito Santo que habita em mim. Então é exatamente aqui que o Senhor fala, conta para os teus filhos, se eles perguntarem, conta. Entendeu? É exatamente aquilo que o Senhor Jesus fala. Por quê? Porque nós vivemos a redenção. Aqui o povo viveu a libertação. Moisés libertou aquele povo. E a história do povo de Deus, depois vocês meditem nos 5 primeiros livros da Bíblia, é incrível ver o que aconteceu. Era roupa que se não desfazia, calçado que não se desfazia, era água que saía da rocha, era pão que caía do céu, era nuvem de fogo, era nuvem de luz. E mesmo com todos esses milagres, mesmo com tudo que aconteceu, o povo ainda reclamava, o povo ainda ficava desperto. E às vezes é o que acontece nos dias de hoje. O Senhor Jesus veio, nos libertou, nos tirou das mãos do diabo, nos fez livre, nos deu liberdade. E o que o Senhor Jesus fala aqui? Fala na palavra: e o Senhor ordenou que nos cumpríssemos os status, temêssemos ao Senhor para o nosso perpétuo, para Ele nos guardar em vida, ou seja, obedecer a palavra de Deus. E o simples fato de obedecer, a gente não quer obedecer. Por que a gente não quer obedecer? Porque às vezes não é algo fácil. Quando o Senhor Jesus manda você fazer algo que para você não tem diferença, você vai lá e faz. Mas quando o Senhor Jesus manda você fazer algo que toca realmente, algo que você vai ter que abrir mão de uma coisa muito grande, é difícil, é doloroso, mas é necessário. A obediência, esse é o verdadeiro amor e a verdadeira intimidade com o Espírito Santo. A obediência. Então, eu passei por esse processo, eu abri mão de muitas coisas, eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão das minhas vontades para dizer eis-me aqui para o Espírito Santo. Eu sei que os planos deles são bem maiores que os meus, mas há um processo, esse processo de renúncia, esse processo não é fácil. O processo, a caminhada não é fácil. A gente sabe que o Senhor tem algo muito grande para nós e os planos dele são perfeitos, são maiores e são perfeitos, mas há um processo para vocês chegarem lá, para nós chegarmos lá. E às vezes nós não queremos passar por esses processos. E aí a gente vive uma vida frustrada, fria, distante e sem intimidade com o Pai. Então hoje o Senhor fala conosco de chamado, de ministério e de obediência. Às vezes o Senhor está te pedindo para você deixar de falar uma palavra que às vezes é ofensiva, uma palavra torpe. Às vezes o Senhor está te pedindo para se afastar de alguém. E às vezes o Senhor está te pedindo algo muito grande para você. Mas esse é o verdadeiro evangelho. Renúncia. Não adianta você falar que serve a Deus, não adianta você ser cristão, estar na presença de Deus, se quando o Senhor Jesus te pede algo, você não faz. O evangelho, ele é renúncia. O evangelho é você abrir mão daquilo que você quer para obedecer o que Ele está mandando, para viver o que Ele está pedindo.
E isso é maravilhoso, e isso é incrível. Há uma alegria muito grande quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós se inclinamos para as coisas de Deus. Irmãos, eu estou terminando a mensagem e eu peço que vocês foquem, prestem atenção no que o Espírito Santo está dizendo à igreja nessa noite. Não existe obediência, amor, não existe amor sem obediência. Você não pode falar que ama Deus se você não obedece. O que o Espírito Santo está te pedindo nessa noite? O que o Senhor Jesus está te pedindo nessa noite? Ai, Gabriele, mas isso que ele está me pedindo vai contra os meus planos que eu planejei. Ou você é cristão, ou você é mundano. Não existe um meio termo diante do Senhor. A palavra do Senhor Jesus diz sim, sim, ou não, não. Ou você é crente, tem intimidade com Deus, obedece a Deus, cumpre os mandamentos dele e anda com ele, ou você é do mundo, do diabo, anda nas trevas e obedece às trevas. Então, isso não tem diálogo, não tem discussão. Enquanto eu ministro a palavra, o Espírito Santo ele já vai falando no coração de vocês o que ele tem te pedido, o que ele tem pedido para você fazer, o que ele tem pedido para você abrir mão. Pensa, coloca as coisas no lugar, coloca a sua cabeça no lugar. Deus usou a vida de Moisés libertou o povo de Faraó, Moisés obedeceu, o Senhor Jesus deu ordens para eles, e mesmo assim eles caminhavam com desobediência, com reclamações, com murmurações. E o Senhor pediu aqui que isso fosse passado como um testemunho e que nós hoje cumpríssemos, porque hoje não somos mais servos de Faraó, não somos mais escravos de Faraó, nós fomos libertos, tudo para o Senhor Jesus nos libertou. Então o Senhor Jesus me deu liberdade e eu não posso beber. O Senhor Jesus me deu liberdade e eu não posso usar uma roupa assim que todo mundo usa, praticamente pelado. Não. O Senhor Jesus te deu liberdade em Cristo. Você não é mais escravo do diabo. Não significa que você pode fazer o que você quiser. Nós temos o livre-arbítrio, sim, para fazer o que nós quisermos. Mas a palavra do Senhor Jesus diz o quê? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Se você escolheu ter uma vida com o Senhor Jesus, se você já teve um encontro com o Senhor Jesus e tem buscado andar com o Senhor Jesus, então vai ser necessário renúncias. Vai ser necessário você abrir mão de coisas que você sabe que é errado, que o Espírito Santo fala com você, para viver o que Deus tem para você. Vai ser necessário você abrir mão de sonhos, talvez, para viver aquilo que Deus tem para você. Vai ser necessário a renúncia. É você deixar de lado as coisas do mundo, as coisas velhas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo. É o que a palavra do Senhor Jesus diz. Deixe as coisas velhas para trás e prossiga para o alvo. Então, eu te digo nessa noite, você tem obedecido ao Espírito Santo? Quem ama, obedece. Se você não tem obedecido, meu amigo, você não ama o Senhor. Um dia eu disse que amava, eu também não amava. Porque quando o Senhor me pedia para abrir mão dos meus sonhos, para abrir mão da minha profissão, eu dizia não. Quando o Senhor, o preço que eu deveria já começar a pagar, eu já não queria pagar. Eu queria ter a minha vida, eu queria ter a minha profissão, eu queria as coisas do meu jeito. E justamente por isso o Senhor Jesus tinha planos totalmente diferentes para mim. E hoje, contudo, Deus ainda está trabalhando na minha vida. Eu digo eis-me aqui para o Senhor Jesus. Não porque eu acho que eu sou, porque eu acho que eu posso, mas porque eu entendi que eu não amo ao Senhor se eu não obedeço ao Senhor. Eu entendi que viver para Cristo e morrer para mim. Então não é as minhas vontades, não é os meus sonhos, não é os meus planos. A glória é dele, a honra é dele, os planos é dele, a minha vida é dele. E eu vou viver o que ele tem para mim.
Amém? E assim deve ser na sua vida. Você tem que decidir obedecer ao Senhor Jesus e viver aquilo que Ele tem para você. E levar, oh glória, essas motos. E levar o testemunho, a palavra do Senhor Jesus por onde quer que andares. Levar a palavra de Deus por onde quer que andares. Para encerrarmos o versículo 21. Éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E eu encerro essa palavra em nome de Jesus.